Oi, gente. Hoje eu vim explicar um pouco sobre morfologia, tá? Para começar, eu vou ditar as classes gramaticais que a gente vai ver durante esse período. São as 10, tá? A gente tem um artigo, tem um adjetivo, tem um advérbio. A gente também tem o advérbio, tem a conjunção, tem a interjeição, tem o numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. Normalmente eu vou separar como? Essa primeira parte vai ser mais ou menos como se fosse vai ser artigo, adjetivo e advérbio. Na próxima eu vou gravar um vídeo só sobre conjunções, porque conjunções é mais também para entender, precisa de um quadro, porque tem mais sintaxe, tá? A gente vai aprender, no caso, mais ou menos o que seria uma oração subordinada e coordenada. Então, para isso, a gente precisa detalhar. E durante os outros vídeos eu vou separando. Vai ter também um vídeo só sobre verbo e também só sobre preposição, tá? Que eu acredito que seja uma das 10 classes que mais cai. E que é bem mais elaborada. É verbo, preposição e conjunção. Então, a gente tem que explicar e esmiuçar isso. A gente vai começar falando sobre o artigo. O que seria esse artigo? O artigo, ele determina, tá? O que é determinar? Ele vem ao lado de outra palavra. Normalmente, essa palavra, ela vem para particularizar o sentido, tá? Ela vem ao lado para particularizar o sentido e, normalmente, essa palavra que vem ao lado do artigo seria, no caso, um substantivo. Só retomando, um artigo determina, ela meio que acompanha, ela está ao lado, ela particulariza o sentido e ela acompanha o substantivo. A classificação, na verdade, seria de definidos e indefinidos. Os artigos definidos seriam o a, o, o as e o os. E os indefinidos, uma, uns e umas. Normalmente, como vem o artigo? O artigo vem para definir um termo, que é quando a gente usa o artigo definido, tá? A gente coloca o artigo definido mais o substantivo e dá o complemento. O exemplo seria, o garoto é bonito, eu especifico o garoto, eu digo aquele garoto em específico. Também vem para indefinir um termo, que é quando a gente usa o artigo indefinido, coloca lá um substantivo, coloca um artigo indefinido, tá? No caso, para indefinir, era uma vez, como exemplo. Que vez era essa, ninguém sabe, porém era uma vez. Vem da generalização, normalmente não é nem o artigo em si, é a ausência dele, tá? Quando a gente fala o aluno deve estudar, a gente está falando que aquele aluno em específico ele deve estudar. Então, quando a gente tira esse artigo, a gente diz aluno deve estudar. Então, na verdade, a gente está generalizando. Todos os alunos devem estudar. Também o artigo vem para substantivar um termo, tá? Como é que ele faz essa substantivação? Ele pega uma das classes gramaticais, tá? Pode ser um verbo, um advérbio, pode ser até o próprio artigo. E ele coloca lá um artigo definido ou indefinido anteriormente a ele. E naquela classe gramatical, supondo jantar é um verbo, tá? E como eu coloquei o artigo antes dele, eu faço desse verbo um substantivo. Mas isso não acontece apenas com o verbo. Acontece com todas as classes gramaticais. Um exemplo também de artigo, que eu achei interessante, é quando eu falo o é um artigo. Quando eu estou falando ali do o primeiro o, tá? Ele é um artigo. Já o segundo, ele virou um substantivo, porque tem um artigo anterior a ele. Então, na verdade, esse artigo anterior a ele está substantivando o termo e o ali, que seria, no caso, um artigo, se torna um substantivo na frase. Acontece também com um jantar, seria ótimo. O jantar é um verbo, porém, como vem um artigo indefinido ali anteriormente a ele, faz a substantivação. Então, ficaria um como artigo indefinido, jantar como substantivo, seria ótimo, beleza? Também a gente tem o todo e o todo ou. A diferença entre os dois seria, quando eu falo todo numa totalidade, tá? De todos os países. Quando eu venho para o exemplo, eis o problema em que ocorre em todo e todo o país. Quando eu falo, eis o problema em que ocorre em todo o país, eu estou falando que ocorre em todos os países. Quando eu falo, eis um problema em que ocorre em todo o país, eu estou informando que ocorre dentro de todo um país. Um país apenas, porém é todo ele,
tá? Então tem essa diferença. Então só retornando, artigo é o quê? É um determinante que vem para acompanhar o substantivo. A classificação é definida e indefinida, ele vem para definir um termo ou indefinir. A ausência dele causa a generalização do termo. Ele pode também vir anteriormente a qualquer uma das classes gramaticais para substantivar o termo, que é a diferença entre todo e todo o. Todo dá um sentido de totalidade em todos os países. Já todo o é num critério de um país, porém ele todo, tá? A próxima classe gramatical que a gente vai ver é um adjetivo, tá? O que no caso seria esse adjetivo? Esse adjetivo ele vem para quê? Para qualificar, caracterizar ou indicar uma origem. Normalmente ele sempre vem acompanhando também o substantivo. Ele dá ou a qualidade ao substantivo, ou a característica, ou indica a origem do substantivo. Exemplos disso seria casa vermelha. Vermelha ali, no caso, seria uma característica da casa, tá? Então, casa é o substantivo, vermelha é a característica da casa, que no caso se torna adjetiva. Adjetivo. Pessoa inteligente. Quando eu falo pessoa inteligente, eu estou dando uma qualidade àquela pessoa, tá? Então, quando a gente dá uma qualidade àquela pessoa, é um adjetivo. Caneta alemã. Quando eu falo caneta alemã, caneta que seria o substantivo, alemã seria a origem dessa caneta. Então, eu estou adjetivando, estou indicando a origem da caneta. Então, no caso, seria um adjetivo. Dois modos que vem um adjetivo, de forma restritiva e explicativa. Quando a gente fala restritiva, na verdade a gente restringe a generalização, tá? Quando eu falo cachorro inteligente, nem todo cachorro é inteligente. Então, se eu achei aquele cachorro inteligente, é o meu achar, é a minha opinião. Então, eu estou restringindo uma generalização, tá? Aqui, aquela moça é interessante, tá? Nem para todo mundo, aquela moça pode não ser interessante, mas para mim ela é. Então, é a minha opinião diante daquilo, tá? Então, é de forma restritiva. Quando eu tenho para explicar, é uma coisa óbvia, tipo homem mortal. Todo homem é mortal, tá? Água molhada. Água, toda água é molhada. Então, na verdade, ali aquele adjetivo vem para explicar uma coisa que já é óbvia. Como pode vir na expressão? Pode vir de forma objetiva, que é quando é um quadro é branco. Quando o quadro é branco, todo mundo sabe, beleza? Todo mundo sabe que um quadro é branco. Se eu mostrar que é você, você vai definir, na verdade, que esse quadro é branco. Quando eu digo de uma forma subjetiva, é como eu informei. É uma menina interessante, é o meu achar, é a minha opinião sobre aquilo. Então, é um adjetivo de forma subjetiva, que é o meu achar, a minha opinião. Quando eu falo de forma gentílica, é para indicar a origem, tá? Então, quando eu falo gentílica, caneta alemã, no caso seria a origem da caneta. Então, de forma objetiva, vem mais para caracterizar. De forma subjetiva, vem para qualificar. E de forma gentílica, vem para indicar a origem. É só gravar isso. A diferença entre locução adjetiva e o adjetivo em si. Quando você pega leitura do dia e leitura diária, o que seria uma locução adjetiva? É quando eu tenho mais de uma palavra, tá? Com o mesmo sentido. Quando eu falo ali leitura diária, diária ali vem com um adjetivo. Porém, só é uma palavra. Então, se é uma palavra apenas, é um adjetivo. Quando eu falo leitura do dia, eu tenho o do e eu tenho o dia. Então, são duas palavras. Mas não quer indicar a mesma coisa e tem o mesmo sentido de diária. Porém, como é duas palavras, aí no caso se torna uma locução, tá? Então, não é difícil, ok? Locução é mais de uma palavra que vem para indicar algo. E, no caso, o adjetivo seria para caracterizar. Quando eu tenho no mesmo sentido, tá? Não altera o sentido. Não altera o sentido nem a correção gramatical. Indica a mesma coisa. Porém, tem essa diferença de adjetivo para locução, porque locução tem mais de uma palavra. E o que a gente tem que ficar atento ao adjetivo? Mudança de posição. Mudança de posição é super e hiper importante, tá? Quando normalmente quem gosta disso é CESP. Ele vai lá, reescrita de frase, ele troca lá, faz um substantivo mudar como adjetivo. Então tem que ter cuidado, por quê? Porque muitas vezes quando faz essa mudança de posição, altera o sentido. Um exemplo seria quando eu digo amigo velho. No caso, quando eu digo amigo velho, é que o meu amigo já é de idade. Quando eu falo velho amigo, é porque eu tenho um amigo já há muito tempo. Então tem uma grande diferença. Amigo velho, na verdade, é um amigo idoso. Já velho amigo é um amigo que eu tenho de longa data, de longos tempos, tá?
Só para grifar, o adjetivo ele é o quê? Qualifica, característica, indica origem. Ele vem de forma restritiva, que é a minha opinião, ou de forma explicativa, que é uma coisa óbvia. Eu tenho uma expressão objetiva, que é quando eu dou uma característica de algo. Tenho de forma subjetiva, que é quando eu qualifico algo. E de forma gentílica, quando eu indico a origem. Uma locução adjetiva tem mais de uma palavra, um adjetivo tem uma palavra. Porém, a diferença entre elas é mais de uma palavra. E outra coisa, não altera sentido, não altera reescrita. E aí tem que ficar ligado na mudança de posição, que pode alterar no sentido. A outra opção que a gente tem no caso aqui é o advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra invariável. Essa palavra invariável, o que seria? É quando eu tenho uma palavra que não tem plural e nem feminino. Se eu não tenho plural e nem feminino, é uma palavra invariável. Ela vem para expressar uma circunstância. Mas o que seria essa circunstância? Ela pega o sentido dela e joga em cima de outra palavra, tá? Normalmente, essa palavra que recebe essa circunstância, que no caso seria esse sentido, no caso vem como um verbo, advérbio e adjetivo. Um exemplo seria, meu amigo não falará sobre o ocorrido. Quando eu falo meu amigo não falará, eu estou pegando a negatividade desse advérbio de negação e jogando em cima do verbo, falará. Então, ele não falará, tá? A circunstância, o sentido dele de negação, eu jogo em cima do verbo. Outro exemplo seria, essa matéria é muito instigante. Muito instigante. Muito seria o advérbio aí de quê? De intensidade, tá? Esse advérbio de intensidade, ele intensifica o quê? O instigante, que no caso seria o adjetivo da palavra matéria, tá? Então, na verdade, ele faz isso. Ele joga o sentido dele de intensificação, de negação, de todas as categorias em cima de outra palavra. E normalmente quem recebe é verbo, advérbio e adjetivo. Outro exemplo seria, Paulo escrevia muito bem. Quando eu digo Paulo escrevia muito bem, eu estou pegando esse bem aí, que seria um advérbio, tá? Um advérbio de modo. E eu pego muito ali, dou uma intensidade a mais no advérbio. Então, pode ver que um advérbio, ele pode vir para intensificar ou para afirmar, para gerar dúvida, todas as categorias. Ele pode sim induzir a mais, ele pode jogar sim o sentido dele em cima do próprio advérbio, tá? As características são bem simples, são 10, tá? É bom sempre estar analisando, tem de afirmação, negação, dúvida, modo, tempo, intensidade, interrogação, inclusão, lugar e designação. Um exemplo de afirmação seria o quê? De afirmação seria sim, certamente, tá? Obviamente. De negação, não, jamais, nunca. De dúvida, o que é que gera dúvida? Um talvez, tá? Um de modo, o bem, tá? É o modo como eu estou. De tempo, hoje, agora, tá? Aqui. De intensidade, muito pouco, bastante. De interrogação. Interrogação é bom porque eu coloquei até aqui, eu preciso que vocês grifem. É um dos advérbios de negação é o porquê, separado sem acento, como, quando, onde, aonde e donde. Então, você tem que saber a diferença entre eles, tá? Eu vou dar uma breve explicação, porém é bom. Também eu vou fazer um mini vídeo no Stories lá do Instagram, para que vocês vejam essas diquinhas. O onde, aonde e donde. O onde é um lugar estático, tá? O onde é um lugar estático, tá? Um exemplo. Onde você está, tá? Eu tô aqui. Então, é um lugar onde eu tô parado, é um lugar estático. Aonde? Aonde seria um lugar dinâmico, aonde você vai, tá? Você vai se movimentar. E donde? Donde é o de mais o onde, tá? De onde? De onde você veio, que é para indicar a origem. E, na verdade, aqui, no advérbio. A diferença entre advérbio e locução adverbial. Como eu já tinha falado anteriormente, a gente tem uma locução quando é mais de uma palavra. Exemplo seria, aqui, vírgula, deixaremos a mala. O aqui, tá? Ele tá aí como advérbio. Por quê? Porque eu tenho uma palavra indicando o quê? Um sentido de tempo, tá? O aqui, o agora, de lugar, perdão. Então, eu tenho o advérbio aí constando. Quando eu falo naquele lugar, deixaremos a mala. O naquele lugar, pode ver que tem duas palavras. Então, são duas palavras pegando
o sentido dela e determinando, tá? É a mesma coisa que eu falar aqui e naquele lugar. Pode ver, como esse terceiro exemplo, sobre o móvel da sala. Pode ver, ó, sobre o móvel da sala. Eu tenho 5 palavras para indicar a mesma coisa, tá? Eu tenho 5 palavras para indicar lugar. Então, eu tenho uma locução adverbial de lugar, tá? Outro exemplo seria agora estudarei e à noite estudarei. Se você verificar agora, no caso eu tenho uma palavra e o à noite eu tenho 2 palavras, tá? A e noite. Então, agora estudarei seria, no caso, um advérbio de tempo e o à noite estudarei seria uma locução adverbial de tempo. Então, a diferença é essa, tá? Não muda sentido, não muda reescrita, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito também ter ajudado nessa caminhada. Eu vou gravar outro vídeo, tá? O vídeo que eu vou gravar vai ser sobre conjunções, que é um pouco bem chatinho, mas eu vou gravar pra gente ter mais ou menos uma base para poder entrar na sintaxe, que conjunção, eu acredito que você tem que pegar, para você entender sintaxe, você tem que entender conjunção, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês e muito obrigada.